meus irmãos, a paz de Deus. Amém. Aproveitando os mesmos que estão sobre os pés, eu quero convidá-los a abrir o seu exemplar bíblico no capítulo de número 1 de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Depois nós estaremos meditando o livro de Jó também, capítulo de número 7, versículo, melhor dizendo, 8, versículo 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero e reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Capítulo 7, versículo 8, para finalizar. 8, 7. Diz assim, meus irmãos: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos tomar assento em nome do Senhor. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa poder retornar, né, meus irmãos? Depois de, 4, 3, 5 anos, eu não me lembro bem para calcular, né? Mas a primeira igreja que eu congreguei quando eu coloquei os meus pés aqui em Curitiba foi aqui no Ganchinho. Eu posso ver pessoas da minha época aqui, como o irmão Jaime, a irmãzinha ali, a irmã Zodô, o irmão abençoado, o irmão Disseu, o abençoado aqui que é dono do terreno também, a sua esposa abençoada. E na época quem dirigia aqui a igreja era o presbítero Vanille, sua esposa. Foi uma época muito boa. A minha amiga, a irmã Daniela ali, cantora, pregadora, um pacote completo. E foi aqui que Deus me abençoou muito. Foi através dessa igreja que grandes portas se abriram para mim no estado de Curitiba. E eu louvo a Deus por esta casa, por esta igreja, né, meus irmãos? Eu falando ali com o irmão Disseu, muitas coisas mudaram aqui. Tem banco confortável agora, nossa irmã Gabi, que nós fizemos parte aqui da mocidade. Então, para mim é uma felicidade, o abençoado ali, o casalzinho ali, são amigos nossos também. Então eu fico feliz em retornar aqui. Eu achava que nunca mais os irmãos iam lembrar de mim aqui para nos convidar, mas, né? Passamos um final de semana abençoado ali na cidade de Paranaguá, no Congresso de Adolescente, com a nossa irmã Vanir, né? Ivanir, a nossa irmã abençoada ali. Foi uma bênção de Deus, foi uma glória poderosa que Deus derramou naquele lugar. E Deus tem nos abençoado, irmãos, tem nos confiado esse ministério poderoso, né, de pregarmos a palavra de Deus, e a gente tem andado em alguns lugares aí. Eu falo para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e fiel, e a promessa dele tem sido fiel na nossa vida. O que Deus ele leva muito em consideração é a nossa persistência. Você tem que persistir. Se Deus te chamou para algo, ainda que em sua volta as possibilidades digam não, você tem que acreditar. Deus é poderoso e fiel. Quando você menos esperar, as portas irão se abrir para a sua vida. E daqui a pouco, meus irmãos, nós iremos entender a poderosa palavra. Deus abençoe o pastor dessa casa, eu não conheço, mas já ouvia falar o seu nome por aí, que é uma bênção esse homem de Deus. E a gente pode ver, eu escutei, mas os meus olhos estão vendo e estão comprovando que a igreja, de fato, está uma bênção.
Mas, meus irmãos, para economizarmos o tempo, são 9 horas e 10 minutos. Eu vou prometer para os irmãos que eu vou pisar firme no acelerador aqui essa noite para entregar aquilo que Deus dispensou aos nossos corações. Minha mãe está aqui também, essa mulher abençoada, né, que nos incentivou, né? Tem nos dado força, Miriam, minha irmã, enfim. Sem muita delonga, vamos para o que mais nos interessa. Observe, queridos irmãos, que nós fizemos uma leitura no capítulo de número 1 desse livro maravilhoso, o livro de Jó. Um dos livros, ou melhor dizendo, um dos personagens mais antigos da Bíblia. Podemos entender a princípio que o tema deste livro é porque sofre o justo. É um tema que nos indaga, visto que Deus é o Pai de toda a graça. Há quem diga que alguém indaga dizendo, mas se Deus é tão poderoso, tão gracioso, porque determinadas situações acontecem comigo? São perguntas que eu, pregador Caio Felipe, não posso responder, porque eu estou no campo visível. Essas perguntas se encontram no campo invisível e só Deus pode respondê-la para os irmãos. Aí me vem uma intriga na minha mente quando eu olho para os manuscritos sagrados. Vejam só, porque sofre o justo. Nós analisando este raciocínio, analisando este pensamento, eu quero abrir esta fala, trazendo essa introdução para você entender algo aqui essa noite. Nós observamos algumas vezes alguém sadio do seu lado, cheio de força, de vitalidade, de alegria, muitas vezes com um futuro promissor, e uma semana, 15 dias depois, você recebe uma notícia trágica dizendo que aquele irmão da direita ou da esquerda, um conhecido ou um parente, fatalmente faleceu, desapareceu, ou foi acometido por uma doença gravíssima. E a gente não entende, mas ele era tão bom, era tão sadio, e repentinamente a sua vida, a sua saúde, a felicidade foi tirada em alguns segundos. Aí eu chamo a atenção dos irmãos para raciocinar também junto comigo. Talvez você conheça alguém rebelde da sua casa, um vizinho, ou alguém que você conhece há muitos anos, e esta determinada pessoa tem uma vida vil, tem uma vida afastada de Deus, mas você observa ela vivendo abençoadamente, com carro, com casa, com tantas coisas, e você diz, mas por que é que coisas boas só acontecem a pessoas ruins e coisas más acontecem a pessoas boas? Então são essas perguntas que estão inseridas dentro deste contexto bíblico que nos indaga e muito nos chama a atenção. E é exatamente isto aqui. Este homem era um homem inocente, era um homem abençoado, era um homem feliz, era um homem que com muita dedicação e esforço havia adquirido posses, uma família abençoada, havia adquirido algumas coisas que eu e você sonham em obter aqui na terra, mas repentinamente tudo aquilo que este homem havia conseguido em fração de segundos desaparece. É por isso que o tema deste livro é porque sofre o justo. Observe que a princípio o texto bíblico nos revela a seguinte natureza, dizendo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, observe, era sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Observe que este livro vai nos mostrar 4 características que precisamos ter para termos uma vida enraizada, para termos uma vida abençoada, para termos uma vida dentro da vontade do Eterno. Se você não praticar essas 4 coisas, você será como as ondas do mar, vai, vem, vai, não vai ter substância, não vai ter estabilidade, não vai ter uma diretriz. Observe que este homem, ele vai conseguir tudo que ele obteve por causa dessas 4 características. Ele era sincero. Se tem uma coisa que Deus gosta no ser humano, no homem e da mulher, é sinceridade. Há quem diga alguém, quando Deus operava os seus milagres poderosos
na vida de Davi. Alguém diz, mas ele era tão pecador, ele era tão desonesto, ele era tão, aleluia, tão vil. E por que é que a bênção de Deus repousava sobre a vida dele? Davi era sincero. Quando ele colocava os joelhos no chão, ele dizia, Senhor, tu me sondas, me conheces. Davi rasgava o coração para Deus. É por isso que a graça de Deus pairava sobre a vida dele. Mas infelizmente tem pessoas que não conseguem ser sinceras para Deus, esconde algumas coisas. E eu estou aqui para esclarecer para você, dentro da Bíblia, que Deus gosta de gente sincera. Está passando dificuldade, tem alguma pedra no teu sapato te incomodando, rasga esta boca, este coração que Deus te deu e declare para ele, diga, Deus, eu não estou conseguindo, aleluia, sobreviver, eu estou conseguindo respirar, aleluia, esta determinada situação está me sufocando. Quando eu analiso este raciocínio, eu logo olho para a Bíblia Sagrada e observo em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7, a Bíblia diz que Paulo, sendo apóstolo da graça, sendo um homem de Deus, cheio de sabedoria, poderoso em palavras, a Bíblia diz que um dia ele ora a Deus porque alguma coisa lhe incomodava. A Bíblia diz que ele carregava um espinho na carne. Exegeticamente e teologicamente nós não podemos e não tem uma resposta exata para discernirmos, para abrir uma ideia na nossa mente e no nosso raciocínio que espécie de espinho era este. Alguns dizem que era epilepsia, alguns dizem que era homens. Quando a Bíblia fala de espinhos, algumas passagens da Bíblia que recicla isto com nações, com homens, mas não temos uma resposta exata. Observe que analisando isto aqui, um judeu ortodoxo, conhecedor e praticante das Escrituras, escute, aleluia, ele nunca orava, ele nunca fazia uma oração 2, 3 vezes, ele só orava uma vez, entregava para Deus, e ele acreditava que o Eterno vinha suprir as suas necessidades. Mas é algo exuberante ver o apóstolo Paulo orar 3 vezes, porque judeu não apresentava a mesma coisa 3 vezes. O brasileiro, nós ocidentais, temos por mania orar pela mesma coisa 150 vezes, mas judeus não faziam isso. Eles tinham uma fé poderosa, só oravam uma vez. Aí Paulo ora a Deus, o texto vai dizer, por cerca de 3 vezes, Paulo dobra o joelho e diz, Senhor, eu não aguento. Era uma voz desesperadora, ele estava fingindo a cultura em que ele defendia, mas ele disse, Senhor, venha ao meu socorro, eu não aguento mais. Era uma voz desesperadora, ele queria uma resposta, ele queria uma solução. Sabe qual foi a resposta de Deus? Paulo, eu te conheço, eu sei quem você é. Aí ele disse, Senhor, escuta-me, responde por favor a minha súplica. Aí Deus não responde. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta. Eu já posso começar a receber a autoridade de Deus para pregar para algumas pessoas que estão aqui cheias de indagações, dizendo, Senhor, por que isso, por que aquilo, cadê a promessa, cadê isso e aquilo, você não me prometeu. Eu escuto a voz do Eterno me mandando te dizer esta noite, dizendo, filho, filha, a minha graça te basta. Levante a tua mão e comece a orar e a receber a poderosa palavra de Deus para a tua vida, te dizendo, o teu
este raciocínio. Pedro também, instruindo a sua igreja amada, no capítulo de número 5, e no especial, do verso de número 6, escute o que está escrito aqui, nessa introdução bíblica, para você entender. A irmã Daniela cantou um hino aqui muito importante e bonito, que me chamou a atenção, está dentro disto aqui, que eu trouxe para os irmãos. Observe, primeiro livro de Pedro, capítulo de número 5, do verso 6 a seguir, diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Verso de número, capítulo de número 5, verso 9 diz: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre vossos irmãos do mundo. Observe o verso 9, diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Deus estava mandando Pedro dizer para a igreja que estava passando por tribulações, por dificuldades, e ele não conseguia entender, decifrar, mas o Espírito do Eterno desce sobre o anjo da igreja e diz: olha, Pedro, prega para a minha igreja, dizendo que as provações que eu mando não é para matar, as provações que surgem na vida de cada um deles não é para matar nem para envergonhar eles. Toda provação vinda de Deus tem um propósito. Deus estava dizendo para Pedro: falem para eles que a prova vai aperfeiçoar, a prova vai confirmar, a prova vai fortificar, a prova vai fortalecer. Crente que não passa por aflições é crente desnutrido, desprovido da graça. A graça de Deus só é derramada, só é parada na vida daqueles que passam aflições, mas passam de cabeça erguida. Levante a tua mão, porque eu trago uma mensagem de Deus para te dizer: aquilo que não te mata é uma ideia máxima da ciência que diz: aquilo que não te mata te deixará mais forte. Verdade está aqui na Bíblia. Levante a mão, porque eu vou profetizar. Esta prova vai fortalecer a tua vida. Esta prova vai fortificar os teus pés. Esta prova vai, aleluia, te aperfeiçoar. Esta prova vai te dar a marca de aprovado. Depois que você passa por ela, Deus está dizendo: agora você está pronto, agora você está pronta. Receba o poder da palavra, receba esta noite. Quem te fortalece é a palavra. Está subentendido, queridos, está subentendido. É por isso que Deus nos prova, porque Ele prova com algumas finalidades. O tempo é curto, não dá para nos aprofundar um pouco mais nessa ideia, mas observe que este homem vai passar por isso aqui. Deus vai fazer com que Jó entenda essas verdades. Observe que ele era sincero, segundo, ele era reto, terceiro, ele era temente, e em quarto, ele se desviava do mal. Com essas 4 características, este homem atrai o olhar de Deus. Este homem consegue, aleluia, deixar com que o céu ficasse aberto sobre a vida dele. Você precisa entender isso esta noite. A Bíblia vai dizer também que ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. É que ele tinha muita gente ao seu serviço. Ora, podemos detectar que Jó era um homem abençoado. Financeiramente ele tinha uma vida realizada. E na família ele era um homem muitíssimo abençoado também, porque tinha muitos filhos. Observe que o judeu, olhe que ele tinha 7 filhos. Eu falava isso aqui domingo lá em Paranaguá, que toda a casa
mais judia, quando se tinha filhos homens, aleluia, era uma festança, era uma alegria, porque os filhos homens defendiam a posse, a riqueza, a economia da família. Eles cresciam, se tornavam guerreiros e defendiam aquilo que o seu pai e a sua mãe adquiria, porque não havia forças armadas, não tinha força de segurança. Observe que ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Para o judeu era uma satisfação imensa. Eu tive mais filhos homens do que mulheres, não que as mulheres não tivessem um papel importante, mas isso aqui nos prova que Deus deu filhos homens, mas também deu prazer para Jó de obter filhas mulheres. E o que é que acontece? É uma família abençoada, feliz. O verso de número 5 vai nos revelar que talvez os seus filhos não professassem a mesma fé, não estivessem na mesma sintonia que Jó estivesse com Deus. Então ele se levantava de madrugada, oferecia holocaustos a Deus, porque nesta época o ministério sacerdotal não estava em evidência, não havia uma congregação como esta para se adorar a Deus. O que o relato histórico nos informa é que Jó aprendeu a adorar a Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó. E qual era a metodologia da adoração destes dias? Era por meio do sacrifício, por meio dos altares. Eles tinham uma aproximação com Deus. Daí Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, dizendo assim para Deus: porventura os meus filhos pecaram. E ele oferecia segundo o número de cada um deles. Era sacerdote na sua casa. E o que é que acontece? Os dias vão se passar, aleluia, tudo está indo bem para Jó, mas Jó não esperava que repentinamente a situação da sua casa iria mudar, porque tem um ser que está por trás de tudo isso. Deus tem um alvo de te abençoar, mas tem também alguém com alvo de atrofiar, neutralizar, parar a tua caminhada. Tem alguém também jogando seta na tua casa, no teu casamento, trazendo tribulações, jogando seta nos filhos para ser rebelde com o pai, com a mãe. Isto aqui está na Bíblia. Existem forças dos ares lutando, são dardos inflamados que o maligno lança para atrofiar a igreja, e no especial as famílias que adoram e servem a Deus. Isto aqui é uma realidade. Quantas famílias não foram atingidas pelos dardos inflamados do maligno? Hoje a história poderia ser uma, mas hoje a história é outra. Por um minuto não vigiaram, por fração de segundo não preservaram a sinceridade, e os dardos inflamados do maligno entrou e destruiu. Observe agora que este homem vai passar por um processo que ninguém aqui na terra conseguiria passar. Verso de número 6 vai nos revelar algo profundo, dizendo: é que no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha o que o texto diz: então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. Exegeticamente, analisando este versículo bíblico, podemos entender a interpretação dele. Isto aqui no hebraico é decifrado, aleluia, discernido da seguinte forma: Deus vai perguntar para Satanás: de onde vens? E Satanás vai dizer: de rodear, passear a terra. Olha, escute, a Bíblia diz, um texto hebraico vai nos revelar dizendo que a expressão rodear e passear é como se o diabo dissesse assim. Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: rodear e passear. Deus, o texto revela aqui a expressão passear e rodear, quer dizer, eu observo com detalhes os movimentos humanos na terra. Ei, o diabo conhece aonde você entra, para onde você vai, o que
você fala, o que você faz. Ele sabe todas as coisas. E eu estou aqui como profeta de Deus para te advertir nesta noite. Cuidado, não adianta lá na tua casa você tem uma linguagem aqui outra. Lá você fala uma coisa, que você fala outra. Lá você canta uma coisa aqui. Eleva, cheia, canta. Eu te adoro o eterno, porque a presença viva, cheia, cala, cheia. Ele está aqui, cuidado. Deus está dizendo esta noite, cuidado. Deus soberano. O diabo disse, eu vejo com detalhes o que eles fazem lá na terra. Sabe o que é que Deus observa essa resposta de Satanás? Aí Deus falou, bem, porque o nosso Deus é muito rápido, muito inteligente. O raciocínio de Deus é veloz. Aí Deus disse, é por isso que tem essa intriga que a gente não consegue entender. Mas Deus levantou pessoas para estudar, para ler a Bíblia, que tem chamada para nos ensinar estas verdades. Preste atenção. Aí Deus pergunta para ele, já que você é um camarada que vê tudo com detalhe, é verdade, já que você vê tudo com detalhe, então você viu também alguém lá na terra chamado Jó. Olha a alegria de Deus agora. Olha a alegria de Deus. Olha a alegria de Deus. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém na terra é como ele. Ele é reto, ele é sincero, ele se desvia do mal. Aí o diabo também é ousado e não queria perder para Deus, mas ele perde, ele já perdeu. Ele disse, porventura não cercaste o Senhor, este homem de riqueza. Ele só é tão fiel, tão, aleluia, tão devoto, porque o Senhor deu riqueza para ele, deu tesouro, deu prata. Tudo que um homem queria ter na terra, ele tem. Então tira tudo quanto ele tem, vai ver se ele é tão fiel, tão reto, tão sincero. Ai Deus, como Deus conhece o coração do homem, está aqui que eu quero que você analise e guarde para você. Porque enquanto eu estou pregando, eu tenho certeza que a palavra está batendo na sua mente, no seu coração. Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo esta noite aqui? Bendito seja o nome do Senhor. Ele não prova ninguém, aleluia, além das suas forças. E em segundo lugar, ele conhece a mim e a você por dentro e por fora. Aí Deus olhou para Jó e disse, eu confio neste camarada. Este camarada já conquistou meu coração. Pode tocar nele e tira tudo quanto ele tem. Ei, Deus só prova quem ele conhece. Levante a tua mão. Se Deus está te provando, é porque Deus sabe que você é capaz de enfrentar a luta, a dificuldade de cabeça erguida. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você pergunta por que tanta prova da direita, da esquerda. Não pergunta nada para Deus, aceita a vontade dele. Se ele está permitido, é porque ele confia em você. Agora deixa eu te dizer também, pastor, tem certos tipos de crente que Deus não confia. Determinadas provações, você deve conhecer algum destes. É uma semana na igreja, 10 lá fora. É uma semana na igreja, 20 lá fora. E você pergunta, o que está acontecendo, abençoado? Sabe que no momento de luta, de prova, que Deus coloca ele para provar ele, para fortalecer, para abençoar ele. Ele não consegue suportar, abandona a fé e corre. Aí fica, vai, vem, vem, vai, vem, vem, vai, não cria raiz. A fé dele é uma fé abalada. Ele não consegue ter uma definição exata. Mas eu conheço gente crente fiel. Eu conheço joia de certeza. Eu estou pregando para crente dessa natureza. O mundo pode desabar em volta dele. Ele tem louvor na boca para orar. Ele tem aleluia. Se você é este crente, então eu vou deixar você adorar. Abre essa boca só agora. Quem tem glória agora, quem tem aleluia, aleluia. Quem tem majestade, faça aleluia. Porque no meio do barulho é graça. Porque a misericórdia dele desce sobre a tua vida. Deixa eu
condições mais de gerar. Talvez alguém da comunidade olhava para ele e dizia: velho, cadê a promessa que não se cumpre? Sabe o que é que ele fazia? O texto bíblico diz assim: ele não enfraqueceu na fé, e nem atentou o seu corpo quase amortecido, e nem para a esterilidade de Sara. Aí o texto bíblico diz assim, Paulo ensinando aos romanos: e Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Alguém olhava para ele e dizia: cadê a promessa, velho? Glória a Deus, aleluia. Tu já está velho, rapaz, para de sonhar. Glória a Deus, aleluia. A tua mulher não tem condições mais de dar a luz. Glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz que ele foi fortalecido, dando glória. Sabe o que acontece? Quando você glorifica a Deus, a tua carne, a tua fé, a tua alma é fortalecida. Que existe a verdade. Começa a abrir a tua boca e adorar, para você ver a graça descer na tua vida. Seja fortalecido essa noite. Glória a Deus. Santo é teu nome, Deus. Mas tem gente que não entende isso. Tem que desenhar para as pessoas entenderem. Querem as coisas de Deus com muita facilidade. Não querem pagar o preço, não quer mais orar. Quer vir para a igreja, acha que Deus é patrão, que o pastor tem a obrigação de orar o milagre acontecer. O pastor tem até a intenção boa, porque é servo de Deus, de te abençoar, mas a tua participação no milagre tem que ser ativa. Assim diz o Senhor nesta noite. Eleva, chega. Eu já sinto uma graça poderosa de Deus. Eu já vejo pessoas aqui saindo do campo do invisível e entrando no campo do impossível. Eu estou pregando aqui pra gente que tem promessa, para pessoas que têm sonho, têm propósitos. Deus está entrando hoje com providência na tua vida, está te dizendo: hoje eu derramo da minha graça sobre a tua vida, porque eu te amo. Eu tenho uma promessa, eu tenho algo para fazer na tua vida. Receba graça, receba poder da palavra. Já tem alguém recebendo, já tem alguém chorando. Dá lugar. Deus me trouxe aqui para te dizer: está descendo uma água fresca do altar de Deus aqui para vocês. Beba desta água. Não perca a oportunidade. Vai a céu. Entre. Deus está fechando a boca do leão. Aleluia. Ele está neutralizando toda a obra do mal que está amarrando a tua vida, que não te deixa prosperar, que não te deixa ser feliz. Hoje ele derrama a graça dele na tua alma. Recebe em nome de Jesus. Você vai sair daqui curado e curada pelo poder da palavra. A Bíblia diz que Jó foi acometido por uma grande enfermidade, não deu para pregar. O que eu trouxe aqui, Deus me levou para outro mistério. E o que é que acontece, queridos irmãos? A prova veio, Deus confiava nele, Satanás tocou, tirou tudo, mas este homem era cheio da graça de Deus. Como é importante termos esta graça na nossa vida. Aleluia. Se eu fosse falar desta graça, nós iríamos ficar aqui até meia-noite. Aleluia, adorando e ouvindo a palavra. Um crente sem graça
graça é uma desgraça. O crente que tem a graça de Deus, ele sabe passar pela prova calado, tranquilo, sossegado. Tem gente que se desespera. As pessoas que estão em volta dele, o crente sem graça é assim. Ele não transmite graça. Sabe o que é que sai dele? Sai desgraça, sai coisa ruim. Aleluia. O crente com a graça de Deus, quando ele está na luta, ele sabe orar, ele sabe ser paciente, ele sabe ser tranquilo, ele entende que é Deus que está provando ele. Tem gente que fica atribuindo tudo ao diabo, porque o diabo fez isso, fez aquilo. Eu não consegui ver aqui no livro de Jó Satanás tendo nenhuma permissão ou vontade própria para agir tudo que ele fez. Deus permitiu. Deixa eu te dizer uma coisa: quem está no controle da tua vida é Deus. Ele não sei que Satanás está fazendo isso e aquilo. Receba a palavra dessa noite. Quem está dominando, quem está no controle é Deus. Sabe por quê? Se fosse o diabo que tivesse autonomia, nem aqui você estava. Sabe a casa que você tem a graça de Deus? Sabe o carro que você usa a graça? Sabe a família que você tem a graça? Tudo que acontece na tua vida é porque a abundante graça de Deus está sobre a tua vida. Aleluia! E tem gente, sabe o que acontece? Que nestes momentos de desespero, sabe quando aquela enfermidade chega sem pedir permissão? Sabe aquela porta que se fecha de repente? Sabe aquelas coisas que acontecem? Você diz, meu Deus, mas agora eu não esperava isto aqui. Mas o crente que tem a graça de Deus, logo ele vai para o joelho e vai para a Bíblia e entende. É Deus me dando uma oportunidade de me abençoar. É Deus querendo reverter o cativeiro, a situação. Aí a Bíblia diz assim que ele era cheio da graça. Ele ficou quieto, rasgou as suas vestes. A Bíblia diz que lá na cinza dos originais, do hebraico para os originais, cinza é traduzido como pó. Ele foi para o pó, para o lixo da cidade, para onde ninguém queria estar. Jó foi e ficou lá quieto. Ele diz, Deus me deu, Deus também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem gente que não sabe fazer isto. Quando a prova vem, quando tudo acontece de mal a pior, ele começa a maldizer, a murmurar, coloca a culpa no pastor da igreja, porque o pastor não tem unção, não é homem de Deus. Começa a dizer que a irmã da direita, da esquerda está atrapalhando a adoração dela, que o vizinho é atribulado, porque o crente sem a graça de Deus, ele vê desgraça em todo mundo. Ninguém presta para ele, ninguém é bom. Mas essa maldição vai ser quebrada hoje. Hoje Deus vai te dar uma nova visão em nome de Jesus. Vou fechar minha Bíblia. Deus da Aí a Bíblia diz que ele rasga. Aí a sua esposa olha para ele e diz, rapaz, você é um imbecil. Amaldiçoa este teu Deus e morre. Olha quem você era, rapaz. Olha quem você é hoje. Que Deus é esse? Lembra da introdução? Porque sofre o justo. Que Deus é esse? Que graça é essa? Tem gente que é assim. Tem amigos que aproximam da gente na hora da prova e dizem, rapaz, mas tem certeza que esse negócio aí é de Deus mesmo? Será que Deus está aí? Porque Deus, tem gente que quer decifrar como Deus é. Deus é um mistério. Deixa eu te revelar aqui uma dinâmica pequena. A nossa mente é muito pequenininha. É um copo. E observe que os mistérios de Deus é como os imensos mares. Não tem condições de toda a água oceânica caber dentro deste copo. Mas tem gente que quer ser sabichão, quer decifrar Deus. Olha, Deus não anda por aí. Deus, ele faz desse jeito. Faz, às vezes está pior do que você está, mas quer decifrar quem Deus é. A mulher de Jó falou, amaldiçoa. Ei, fique longe desse tipo de crente. Por favor, ele só vai te atrofiar. Não dá ouvido. Se alguém chegar para você na hora de provação, de dificuldade, não tiver uma palavra de consolo, Paulo falou, se afasta deste, se afaste. Porque esta doença pega, é um vírus contagioso. E em nome de Jesus, levante a tua mão, porque eu vou profetizar. A tua mente, o teu coração estará bloqueado. Pela graça de Deus, este mal não vai te afligir, porque a promessa de Deus
todos os tipos de prova que Jó passou, todos. As doenças que ele teve. Mas uma outra ocasião, eu prometo aos irmãos, se os irmãos tiverem a paciência de me trazer mais uma vez, a gente vai falar sobre todo tipo de provação que Jó passou. A doença que acometeu o seu corpo. Jó teve vários tipos de doenças que acometeu a carne, o hálito, os olhos, a mente. Jó teve uma febre gigantesca. E eu vou mostrar todos os versículos que relatam todos os tipos de enfermidades que este homem foi acometido. Aí todo mundo disse: abandona esta fé. Este Deus que você segue não presta, nem para você, nem para mim. Aí a Bíblia diz, olha que coisa linda, para finalizar. No capítulo de número 7, versículo 8. Um dos seus amigos veio visitar. Tem muita gente nos visitar trazendo coisa ruim, mas tem visita boa. Sabia, pastor? Tem visita boa de Deus que vem dar uma palavra, dar uma força, dar uma energia. Às vezes o seu carrinho já está quase na reserva. Aí vem aquele amiguinho jogar lá 1 litro, 2 litros, aí você já dá para andar uns quilômetros a mais. Aí aconteceu essa mesma coisa. Chegou um amigo de Jó abençoado e disse, olhou para ele, todos os amigos dele acusou. Porque é assim, quando a gente está na prova, sempre vem alguém dizendo, você pecou, você falou mal de alguém, você adulterou. Não entende os mistérios de Deus na nossa vida. Aí um deles falou assim, Jó, vamos ler comigo aqui, para finalizarmos e a gente ir para casa. Porque eu sei que amanhã nós temos um dia cansativo de trabalho, eu também trabalho. A Bíblia diz assim, olha, para ficar bem guardada dentro do seu coração. Olha o que é que diz para finalizarmos. E eu quero profetizar que isso aqui vai acontecer na tua vida também. Aí um dos seus amigos disse, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti. E restaurará a morada da tua justiça. Aí saiu uma profecia da boca de um deles dizendo, porque o teu princípio, Jó, na verdade, foi muito pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Observe que existem 2 momentos básicos da nossa vida que a gente passa. Eu só consegui falar do primeiro, que é o tempo da prova, da luta, que é o tempo que Deus permite a humilhação, depois vem com o consolo e vem com a exaltação. Mas tem um segundo momento, um segundo momento que só pertence a Deus, não pertence ao pastor, nem a mim, nem a ninguém. Deus nos dá 2 tempos, 2 oportunidades. No primeiro momento da prova de Jó, Deus provou ele. Porque Deus conhecia, Deus queria desmascarar o diabo. E é isso que está acontecendo na tua vida e você não está conseguindo entender. Deus está permitindo algumas provas acontecerem para desmascarar o teu inimigo. Não é todo mundo que está do teu lado que está torcendo pelo teu sucesso. E Deus permite você passar por algumas situações. A Bíblia diz que no primeiro momento ele chorou, mas no segundo Deus proveu riso para ele. No primeiro momento ele estava por baixo, mas no segundo Deus estava colocando ele por cima. No segundo momento ele estava completamente humilhado no primeiro, mas no segundo Deus estava levantando e restaurando e exaltando Jó. Na verdade, toda esta prova, esta luta é só o começo. Você não viu nada ainda do que Deus tem para fazer. Mas eu tenho 10 anos, e nada aconteceu. Você só está na escola de Deus. Deus está te amadurecendo, te aperfeiçoando. Tem um segundo momento glorioso. Se coloque de pé, por favor. Tem um segundo momento que está prestes a acontecer. E este segundo momento só alcança quem é valente, quem é bravo, quem persiste, quem insiste em permanecer na presença dele. Não é uma prova, não é uma calúnia, não é uma dificuldade que vai te tirar da presença do Todo-Poderoso. Deus está dizendo essa noite, porque na verdade o teu princípio, tudo isto é pequeno. A melhor coisa está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O teu último estado será maior. O que Deus tem para esta igreja é muito maior do que o princípio. O que Deus tem para o teu ministério, aleluia, é muito maior. O que Deus tem para a tua família. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu já tenho, Pai, pregado uma pequena parcela da tua palavra. Eu te peço agora, meu Pai, vai colocando agora na mente, no coração deste teu filho,